tem o lado da pessoa, pessoal, e tem o lado também da empresa. E aonde que isso vai lá no fim impactar, né? Vai impactar na produtividade e no clima organizacional, que esse é o consenso, né, que se diz. Então, se eu trabalhar nessas questões, eu vou melhorar a minha produtividade, ou vou manter ela boa, e o meu clima também. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talks, o videocast que traz as melhores conversas de RH. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host por aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, hoje estão soltos, olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena. Hoje estou vestindo uma malha em tom laranja com alguns detalhes dourados nos ombros e calças jeans. E estou ambientada aqui no estúdio, onde tem uma bancada na minha frente. Na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH. Na minha direita tem um vaso com uma planta de outono. Na minha esquerda tem prateleiras com alguns objetos, livros. E atrás de mim tem quadros representando pessoas. Bom, e hoje o tema do nosso podcast por aqui promete, viu? Porque a gente vai falar sobre um assunto que tira o sono de muitos profissionais de RH e de gestores também. A gente vai falar sobre absenteísmo no trabalho. Quais são as causas, como driblar esse desafio e o principal, como evitar que isso aconteça. E quem me acompanha aqui hoje nesse bate-papo para mediar é a jornalista e também produtora de conteúdo, Morgana Perini. Morga, muito bem-vinda de volta. Oi, Rê, obrigada. É uma honra sempre estar aqui dividindo essa bancada com vocês. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos lisos, longos, escuros, os olhos escuros também, boca e nariz mediano. E hoje eu estou vestindo uma blusa verde militar. Perfeito. E o nosso convidado especial aqui hoje carrega muito conhecimento de RH na bagagem. Depois de muitos anos atuando no mercado, hoje ele forma novos profissionais como professor e coordenador do curso de Administração de Gestão de RH no Centro Universitário da Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. Fábio Ribas, seja muito bem-vindo ao Talks. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder compartilhar com vocês. Minha autodescrição, bem interessante, né? Essa questão é bem importante também para que nós possamos ter esse tópico da inclusão, né? Que a gente discute isso no nosso dia a dia, não só em sala de aula, mas também dentro das empresas, né? Então, eu sou um homem, pele clara, olhos e cabelos castanhos, meus cabelos estão bem baixinhos, bem ralinhos, calvo, então, estou de camisa preta, calça jeans, e acredito que essa é a minha descrição. Isso aí. Bom, e para a gente começar aqui de forma leve, mas já entrando no assunto mesmo, eu vou propor um jogo bem rápido, pode ser? Vocês topam? Vamos, né, Fábio? Com certeza. Tá, então eu vou citar algumas situações e vocês vão me dizer presente, se acham que isso tem relação com absenteísmo, faltou, se acham que não tem nada a ver, ou talvez, se vocês acham que depende do contexto. Bora? Vamos. Então, a primeira situação. Liderança despreparada. Sim. Presente. Presente. Problemas no transporte. Presente. Também concordo que é presente. Reconhecimento no trabalho. Presente. Se tem relação com o absenteísmo? Não, acho que talvez. Falta de plano de carreira. Presente. Presente também. Ambiente tóxico. Presentíssimo. E salário acima da média. Não. Talvez fosse abaixo, né? Poderia ser. O oposto, sim. O oposto, sim. O oposto, talvez. Mônica, eu vou retomar ali, porque talvez... eu ia dizer, eu volto ali nesse ponto. Tá, mas qual que era? Reconhecimento no trabalho. Tem a ver com o absenteísmo? É claro que eu deixo te ajudar, né? Isso dá para discutir aqui. Essa é a ideia. Reconhecimento.
a presença ou a ausência. A ausência, sim, né? Ok. Falta de reconhecimento. Tem se você tratar o lado negativo. Falta reconhecimento, tanto por parte da liderança ou da empresa, com certeza isso vai poder ser uma das causas que pode gerar absenteísmo. Agora, se tem o reconhecimento, não. É algo positivo, né? Então, eu vou ter um presenteísmo, né? A ideia é trabalhar. Eu vou diminuir as taxas de absenteísmo se eu tiver esse reconhecimento. Perfeito. E, Fábio, então agora vamos entrar diretamente aqui no nosso assunto, absenteísmo. Explica pra gente, existe um conceito para absenteísmo, para quem está nos acompanhando? Explica qual é a definição, existe alguma dentro do RH? Não, com certeza, né? Falando de forma técnica, né? O absenteísmo é a falta ao trabalho. Então, esse é o conceito técnico. Agora, é claro, o que é essa falta ao trabalho, né? Pode ser faltar ao trabalho o dia todo. Posso acrescentar que atrasos sejam absenteísmo, ou a saída antecipada também podem agregar ao absenteísmo? Também, né? Geralmente, né, de senso comum, eu digo que é a falta ao trabalho. Mas uma empresa que cuida, né, dos detalhes, ela vai também acrescentar nesse índice, nessa taxa de absenteísmo, também os atrasos e também as saídas antecipadas. Certo. No caso, a pessoa faltou trabalho, já configura um absenteísmo. Um dia, com certeza. A taxa, não sei se é uma pergunta que vai vir, mas acho que é interessante já colocar na mesa, né? Uma taxa aceitável de absenteísmo é entre 3% e 4% ao mês. E, Fábio, na tua visão, assim, até como vivência na área de RH, quais seriam as principais causas ou os motivos, né, que levam os profissionais a se ausentarem dos seus postos de trabalho? Claro, não, é bem amplo, né? Eu até comentei antes nos bastidores aqui, eu estava vindo de Uber e porventura o assunto, conversando com o motorista, caiu justamente nessa temática, né? E ele falou algo assim que eu achei bem importante até compartilhar com vocês, e daqui a pouco ele está até me ouvindo, né? Do nosso podcast aqui, que eu Tomara. até dei um endereço para ele. Procura que você vai encontrar. E ele trouxe algo bem importante, que é os dois lados da moeda. Então, quais são as causas, né? Eu diria assim, tem as causas que vêm da empresa e tem as causas que vêm do colaborador. Então, o que é o mais comum? É o colaborador. A pessoa faltou, ela tá errada, ela está com problema, né? Só que nem sempre é isso. Eu também tenho a empresa. Eu vou faltar, qualquer coisa qualquer motivo, né, vai me fazer faltar numa empresa que é super bacana de se trabalhar ou uma empresa que é ruim de trabalhar. Quando a empresa já tem, e eu vou trazer uma das principais causas não, agora as consequências, né? Um clima organizacional ruim. Então, o clima aqui é tenso, é ruim, né? Aí a gente pode abrir vários fatores dentro do clima, mas o clima de forma geral. Então, se lá já é ruim e eu tenho um fator hoje, meu filho está doente, inclusive eu tenho uma filha de 5 anos pequena, ela fica doente, eu vou faltar, né? Eu preciso levar ela no plantão, alguma coisa, né? Se a empresa não é legal de trabalhar, você já, qualquer motivo, hoje eu não vou. Mas se a empresa é boa, é uma urgência, com certeza, tu vai se ausentar, tu vai avisar, né? É real, mas você vai tentar justificar. Se a empresa não é legal, tu nem vai muito a fundo. Mas é claro, tem as questões pessoais, né? Tem as pessoais, motivo saúde, um dos principais, né? A pessoa não está bem, um familiar não está bem, então começa por aí. Então, tem o lado da pessoa, pessoal, e tem o lado também da empresa. E aonde que isso vai lá no fim impactar, né? Vai impactar na produtividade e no clima organizacional, que esse é o consenso, né, que se diz. Então, se eu trabalhar nessas questões, eu vou melhorar a minha produtividade, ou vou manter ela boa, e o meu clima também. E quando que esse absenteísmo começa a ser um problema para a empresa? Existe algum dado, algum indicador que mostre isso? Sim. Primeira taxa, né? Você tem que estar atento à taxa. 3%, 4% ali, é o limite. É o limite, cuidado, né? Você tem que ter um cuidado. Então, mas a tua pergunta vai ao encontro de tentar assim, o RH... Eu sei que os profissionais do RH têm esse olhar, as empresas sérias, né, bem estruturadas, tem lá alguém
que está cuidando desse índice, ele vai atentar bem antes. Ele não vai esperar estourar. Né? É que nem um balão, tu vai enchendo, tá? Então eu vou deixando aquelas causas do absenteísmo vir, aparecer, e quando vem estoura, né? Não é essa questão. Eu preciso antes olhar. Como é que eu posso olhar? Olha teu clima organizacional. Tá, mas eu nem faço pesquisa de clima. Bom, já é um problema então, né? Você deveria estar atento a alguns dados, né? Claro, depende também do tamanho da empresa para fazer uma pesquisa de clima organizacional. Então, eu diria assim, e aquela pequena, como é que fica nisso, né? Que precisa ter um índice. É a conversa com o colaborador, é o olhar do líder sobre o departamento dele, é a conversa, daqui a pouco, do RH com os gestores e líderes, né? Para entender, porque geralmente o absenteísmo, ele geralmente, né, em média, ele vai pegar um setor, um outro. Por quê? Porque um problema ele acarreta naquele setor, naquele outro setor, dificilmente é a empresa toda. Quando isso vem a acontecer, né, a empresa toda, aí o problema é muito gritante e ele pode até lá no final, né, a causa última, acontecer greves, né? Daí nós vamos entrar na questão de gestão de conflitos, né? Mas que é, né, a questão maior do absenteísmo, né? Perfeito. Pois é, viu só como os dados são importantes? Não tem como a gente falar de absenteísmo sem falar sobre indicadores, e a tecnologia entra aí como uma grande aliada também. Já ouviu falar do Analytics da Metadados? Então, olha só. Ei, RH, você sente que toda ação que propõe enfrenta resistência por parte da liderança? E ainda, que o impacto do seu trabalho nem sempre é percebido como deveria? Deixe esses problemas no passado com o Metadados Analytics. É mais força na hora de defender projetos e mais recursos para mostrar o impacto das suas ações. Conheça tudo o que a ferramenta tem para você. Visão completa do quadro de colaboradores. Dados estratégicos para o RH. Análise de custos variados. Informações sobre riscos trabalhistas. Painel do gestor. E indicadores de frequência. O Metadados Analytics é protagonismo na sua rotina e valorização para o seu trabalho. Solicite uma demonstração gratuita agora mesmo. E aí, quer saber mais? Então acessa metadados.com.br e solicita uma demonstração. A gente vai deixar o link também aqui na descrição do vídeo, combinado? Bom, e agora a gente vai contar com uma quarta participante aqui da nossa mesa, de forma remota. Eu vou convidar agora a Patrícia Lutz Carvalho Pfeiffer, que é supervisora de recursos humanos na Grendene, especialista em folha de pagamento, benefícios e relações trabalhistas, para se juntar aqui ao nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Sou uma mulher branca, de cabelos longos, loiros, olhos verdes, nariz e boca medianas. Estou vestindo uma blusa preta, calça jeans. Acho que é isso. Isso aí, Patrícia. Então, retomando aqui o nosso bate-papo, agora com a mesa completa. Quando que uma empresa percebe que tem um absenteísmo elevado, por onde ela deve começar a agir? Quais são os primeiros passos práticos, né, para entender e enfrentar esse problema? Bom, deixa eu começar aqui, né? Ninguém se colocou, ninguém chamou, eu chamo então. Mas é bem interessante. Eu acho que vai muito ao encontro da pergunta anterior também, né? Porque quando você tem os dados para analisar, você já começa a ter um termômetro de onde que está ocorrendo alguma coisa. Então, a primeira coisa que tem que fazer é entender a causa. Qual é a causa? Antes nós estávamos fazendo aquela jogada inicial ali, né? O que é presente e o que não é presente, né? Quem faltou. O que faltou. Uhum. Você colocou até a questão da logística do transporte, né? Isso. Se eu não me engano, né? Então, às vezes, pode ser coisas bem simples, né? A minha parada, né, do ônibus lá, ele passa um pouco longe da minha residência.
Daqui a pouco é um funcionário que está com um problema e daqui a pouco é algo que deveria ser contornado pela própria empresa. Agora, é claro, eu tenho um setor que tem um número um pouco mais elevado, são várias pessoas, não é uma coisa isolada, é do setor. Então eu volto de novo, aquela conversa do líder, né, com o líder, né, estar atento ao que pode estar acontecendo. Daqui a pouco, talvez venha uma pergunta até posterior, mas já vou adiantar, eu posso ter até uma pessoa tóxica, isso pode ocorrer, né, uma pessoa tóxica que contamina ali um grupo de pessoas, uma equipe. Então, se eu consigo enxergar esses fatores, esses indicadores, não indicadores agora, né, mas esses itens, eu já começo a trabalhar em cima deles. Então, bem o que foi colocado, né? Eu preciso ter informações, eu preciso ter dados. A partir desses dados, eu sei o que eu vou começar a agir. Então, é muito generalista eu dizer assim, comece de tal forma. Eu diria, comece fazendo um diagnóstico, uma análise dos dados que você já tem. Talvez seja realmente começar olhando indicadores. Se a sua empresa não tem, começar a mapear esses indicadores e transformar isso em dados reais, né, palpáveis, ali em tempo real até. Porque se você não tem dados, né, você não tem indicadores, você não tem fatores, e eu tenho certeza que a Patrícia aqui vai complementar e vai nos ajudar com exemplos, né, desse ponto, porque se eu não tenho, para onde que eu vou olhar? Não vou olhar para lugar nenhum, né? O vento sopra a favor, mas sopra a favor se eu vou para onde, se eu não sei para onde eu vou, né? Então eu preciso ter os dados para entender o que eu preciso ajustar, né? Arrumar, trabalhar e assim por diante. Patrícia, é assim para você aí, na prática, né, do dia a dia do RH? Como é que funciona? Como é que vocês identificam esse absenteísmo? Aqui na Grendene a gente tem... vocês me escutam? Sim. Tá. Aqui na Grendene a gente tem indicadores de absenteísmo, né? Então, inclusive a gente tem eles separados quando ele se trata da parte da saúde e quando é a outra parte, né? Que é os demais afastamentos. Então, a gente trabalha muito com os gestores isso, né? Para que eles olhem para esse indicador, porque sem eles é difícil até de mensurar isso, né? E que eles conversem bastante com os funcionários, principalmente para entender o porquê das ausências. Inclusive quando eles são atestados e uma certa frequência nesses atestados, né? Sempre a mesma pessoa, ele segue uma rotina de todas as segundas, todas as sextas, né? Então, identificar esses padrões de quando que são essas faltas ou esses atestados, mas sempre trabalhando com a gestão, né? A gestão é a primeira pessoa que faz esse contato com o colaborador para entender o que está acontecendo, e se não tem, se a gente percebe que não tem uma ação efetiva, a gente, quanto RH, entra em ação com o colaborador também, para entender o que está acontecendo. Porque, como bem trouxe aí o Fábio no início, né, o clima organizacional, uma gestão tóxica, um ambiente que não está favorável, né. Acho que quando a gente tem um sentimento de pertencimento, inclusive quando a gente tem um filho, né, ou alguém adoentado que tu precisa fazer uma certa escolha de eu fico com o meu filho ou eu vou para trabalhar, quando tu tem o sentimento de pertencimento ao negócio, aonde você está inserido, essa escolha fica mais fácil, né? Não, vou tentar dividir um pouquinho para cada um, né? Mas só vai fazer isso se tu tiver dados, se tu conseguir conversar, o teu gestor conseguir abordar isso com os colaboradores, né? Para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, a gente faz o início por esse caminho, mas acho que o indicador é o principal, né? Ele que vai nos nortear para saber se as faltas são justificadas, se elas são relacionadas à doença, se são relacionadas, inclusive, à doença do trabalho, né? Então, hoje a gente tem muita questão de saúde mental, né? A ansiedade, a depressão aí estão muito em alta também, né? Mas só com esses dados que a gente vai conseguir contornar a situação, né?
Eu ia comentar que tem um ponto bem importante que a Patrícia traz, que a gente já fala aqui um pouquinho, que é a presença da gestão, o líder, o impacto que ele tem também no clima organizacional e também no engajamento, na produtividade da sua equipe, dele estar ali, ser esse apoio, enfim. Como que a gente consegue começar a agir com o líder? Vocês teriam algumas dicas, enfim, como vocês fazem, por exemplo, a Patrícia na Grendene, Eles são a peça-chave, Patrícia, para começar, eles vão ter uma primeira conversa com o colaborador, depois o RH entra em ação, Como que é o papel desse gestor? Até porque, geralmente, a culpa do absenteísmo é do colaborador. Mas eu não sei se é bem assim. Nem sempre isso. Então, a gente trabalha bastante com os nossos gestores, A gente tem, inclusive, uma plataforma da UG aqui, onde tem vários cursos voltados para a gestão de pessoas, E a gente trabalha com eles nesse sentido, de eles deixarem o clima mais leve, um ambiente tranquilo. A gente sabe que aqui é uma indústria, Então, a produção, quando ela está a mil e precisa seguir porque existe um cronograma de entregas, Mas isso pode ser de forma leve, Então, como que ele vai considerar? Como é que ele vai trabalhar aquelas pessoas tóxicas, Que tem em todo lugar, e a gente precisa saber como trabalhar isso, Então, aqui na Grendene a gente trabalha muito, desenvolve muito os líderes, Então, existe uma universidade, a gente tem um investimento bem alto anual nisso, para que eles tenham propriedade e eles consigam fazer esse desenvolvimento para chegar nas pessoas e poder lidar da forma mais tranquila possível. E quando eles não conseguem, a gente, quanto RH, entra em ação junto com eles, sempre em parceria, Porque a gestão direta é eles que fazem, E eu costumo dizer assim, quando eu falto, a primeira pessoa que eu vou avisar é a minha equipe e o meu gestor, Então, não vou avisar lá alguém do RH, lógico, eu estou no RH, mas não vou avisar a colega do lado, eu vou primeiro avisar o meu gestor. Então, eu só vou fazer isso se ele estiver próximo de mim. Se ele não tiver, ou se ele estiver muito ausente, ou tem aquela distância, eu não vou conseguir fazer isso, Então, quanto mais próximo o gestor estiver, mais fácil é de tratar esses assuntos, Ele vai ter uma liberdade de poder chegar para ti e dizer: poxa, o meu filho está doente, será que eu consigo ter férias para eu não ter que faltar, Existem várias situações. Eu consigo trabalhar com um banco de horas para eu não precisar ter esse desconto, porque acaba afetando financeiramente também as pessoas, o absenteísmo, de certa forma. E então é dessa forma que a gente vai trabalhando. A gente acredita muito no desenvolvimento da gestão e muito voltado à gestão de pessoas, Uhum. E uma dúvida aqui, Patrícia e Fábio, é papel então do gestor falar, por exemplo, o colaborador faltou, tem uma taxa alta de faltas, enfim, primeiro o gestor conversa com ele e depois entra o RH, é isso? Cada empresa, eu vou deixar a Patrícia complementar, porque cada empresa vai ter o seu padrão ou processo, Tem um processo. Nós aqui, esse é o padrão, o gestor conversa primeiro, que é a pessoa que está ali na frente, e aí depois sim o RH entra em ação e conversa com essa pessoa para entender se tem alguma coisa mais que a gente pode estar ajudando, ou se inclusive tem alguma coisa relacionada ao gestor, Porque não é às vezes só o colaborador, também tem alguma coisa que está ali incomodando, por isso que a gente fala de entender e separar o que é doença, o que é falta justificada, se ela é externa, se é justificada por um motivo externo ou interno. Então, a gente precisa entender todo o contexto. Mas, no primeiro momento, quem faz essa tratativa é o gestor. A gente entende que é o gestor que está ali no front com a pessoa e que deveria conhecer um pouco mais do que o RH, Porque aqui nós somos em 18 mil funcionários, então é humanamente impossível o RH conhecer todo mundo. Então, cada lugarzinho, cada setor tem o seu gestor para poder fazer essa tratativa, e o gestor também
tem o apoio do RH. Se ele não está conseguindo, isso não é só para absenteísmo, é para diversos temas, né? Ele tem o apoio do RH para ir desenvolver com ele o que precisa, né? Eu quero parabenizar pela estrutura que eles têm. Eu conheço, né, a estrutura da Grendene, inclusive da Universidade Corporativa. A coordenadora, eu tenho essa vantagem de trabalhar na academia, né? A empresa às vezes vem até a sala de aula, explica tudo, fica bem bacana. A gente faz visita técnica também, né? E eles vieram, apresentaram, e isso é importante da Universidade Corporativa, que a Grendene tem, claro, é enorme, né? 18 mil, você falou agora, né? De funcionários. 18 mil funcionários. Eu acho que nessa nossa conversa aqui do próprio absenteísmo, que a Grendene, como uma empresa grande, está fazendo e faz muito bem, é um tema-chave, desenvolver o líder, né? Então, eu sou chamado muitas vezes, além da docência, né, para dar palestra e para fazer cursos na área da comunicação assertiva, gestão de conflitos e desenvolvimento de lideranças. E a universidade que eles têm é fantástica, realmente, eles estão pegando a pessoa-chave. Eu tenho quantos, vamos colocar na mesa, né, 18 mil colaboradores, mas quantos são líderes, né, quantos são gestores? É muito mais fácil eu trabalhar e desenvolver, num primeiro momento, o gestor, porque ele vai saber lidar muito bem lá na ponta com aquela pessoa. E como a Patrícia coloca, né, às vezes eu posso ter também uma pessoa que é tóxica. Então é uma, é duas, não é várias. E o gestor é que sabe, ele está na ponta ali com eles, ele vai saber o que tem que ser feito. E a última instância é a equipe que a Patrícia está, né? Porque então, mas a ideal é o quê? Que não chegue nesse ponto. O ideal é que o RH não precisa intervir. Por quê? Porque ele já tomou atitudes, né, paliativas antes. Ele desenvolveu o líder, ele trabalha com indicadores e fatores positivos na questão do clima organizacional. Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que isso é uma questão chave, quem está nos ouvindo daqui a pouco, né? Que você, mas o que eu faço, né? Pessoal, trabalha antes, né? Deixa aquele clima legal. Trabalha com quem é gestor, com quem é líder. Porque daí, para chegar em ti o problema, o ideal é nem chegar. E teu índice, com certeza, vai ser aquela taxa bem menor que 3%, 4%, com certeza. Mas se você oferecer um lugar bom para se trabalhar. E essa questão da educação, ela é tão fundamental hoje, né, nas empresas, e vejo que grandes empresas já investem, né, como a Grendene, e a Metadados também está com esse olhar agora para a educação. A Metadados, que há muito tempo já produz muito conteúdo de alto nível, né, para o RH, enfim. Agora, nos próximos dias, a gente vai ter o lançamento do Metadados Academy, que é uma plataforma também de educação voltada para clientes e não clientes da Metadados, justamente para a gente conseguir replicar esse conhecimento. Então, você que está nos ouvindo também vai poder ter acesso de forma gratuita a essa plataforma e também começar essa capacitação. Seja você um líder, seja você um RH, enfim, né, que queira se desenvolver e estar preparado para, se um dia, né, ou se já precisa agir contra o absenteísmo hoje na empresa, ou outros assuntos como liderança, PDI, enfim, vários cursos que a gente vai estar disponibilizando aí para quem gosta de educação também. Eu busco muitas informações em vários caminhos, né, sites e livros e tudo mais, e com certeza, pessoal, que a Metadados, eu falo, é o Fábio que está falando, né, é uma referência que eu tenho de informações, de conhecimento. Inclusive, agora teve um podcast que eu assisti que foi na questão da saúde mental, da atualização da NR1, veio aí, o que eu preciso fazer? A NR1, saúde mental, não tem nada a ver com absenteísmo, tem tudo a ver, né? Porque se eu trabalhar bem o meu colaborador nesse ponto, não vai estourar a questão da saúde mental, não vai ter problemas graves com absenteísmo. E claro, deixar também um recado aqui, toda empresa vai ter absenteísmo, isso é natural, é normal. O que eu não posso deixar acontecer? Estourar, elevar as taxas e os índices, é isso. Então fica a dica do Fábio aí para vocês, acessa o Talks para conferir todos esses assuntos aí que a gente tem abordado, né, Morgana? E que posteriormente também a gente vai estar disponibilizando na nossa plataforma.
Fábio, eu ia entrar justamente nesse ponto antes, quando você estava falando sobre como evitar, né, o absenteísmo na empresa. E quando ele já se tornou um problema, né? Na verdade, a Patrícia bem trouxe, né, o gestor tem que conversar, entender o que está acontecendo. Mas e se isso não resolver? Medidas punitivas devem ser tomadas? Para que caminho que se toma? Sim, depois eu deixo a Patrícia falar se tem alguma questão lá peculiar deles, né? Eu olhando de forma mais geral, respondendo para vocês, a questão punitiva é assim, tem muitas empresas que têm programas, né, de entrega à cesta básica, programas que têm benefícios, né? Vamos falar de benefícios, né? E se você tem uma falta não justificada, geralmente a gente pega a falta não justificada, né? Você já não participa daquele bônus, né? Você não é premiado, né, com aquele bônus. Claro, isso é um exemplo, né? Um exemplo, mas a gente pode ir para outras searas também, né? Mas a questão é, quando estoura, o que eu faço, né? Então tu já sabe o que é o problema. Então tu tem que trabalhar ali. Qual que é a última instância? Posso punir a pessoa? Posso dar uma advertência? Vai depender muito, assim, tem que ser muito cauteloso em relação a isso. São, né? Muitas situações também, né? Eu questionei de forma bem abrangente, Sim, mas são muitas situações, até a quantia de colaboradores na Grendene, por exemplo. Existem empresas enormes e empresas pequenas também, então acredito que dentro de cada uma vai ter um cenário, né? Com certeza, não, porque nós temos inclusive o Código de Condutas e Ética, e cada empresa vai ter um nome, né? Mas é o Código de Condutas e Ética. Se eu faltei com aquela conduta, né, não estou adequado ao comportamento, eu posso levar uma advertência, né? Agora, faltar não é necessariamente uma advertência, né? Respondendo a essa pergunta bem objetiva, né? Não há um motivo. Por isso que o que foi dito aqui antes é bem importante. O líder sabe o que está acontecendo. Eu sou gestor, eu lidero ali 20, eu lidero 100, eu lidero 150 pessoas, eu sei o que acontece com eles. O bom líder, né? Agora, se eu não desenvolvo o líder, vocês já veem o problema grave que eu tenho. Ele não sabe nem como agir, ele não sabe nem o que fazer. Agora, se eu trabalho com ele, desenvolvo ele sabe o que fazer e vai me trazer. E mesmo uma pessoa preparada, né, uma pessoa que passou pelo processo de desenvolvimento, ela também vai ter na mesa dela problemas de absenteísmo, né, porque não adianta, isso pode acontecer. E uns estourados, digamos assim, aconteceu e agora o que eu faço? Então, mesmo a pessoa preparada pode ter isso. Qual é a decisão que tem que tomar? Vai depender muito de cada caso, né? E por isso que é importante o diagnóstico, o indicador, o índice, o que está acontecendo. Então, nesse ponto que eu ressalto a importância de estar... O preventivo. Eu acho que esse é um recado que eu deixo, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né? O preventivo, para não ter que chegar no ponto, então o problema está aqui na mesa, está estourado, o que eu faço? Mas se tu tivesse trabalhado preventivo, talvez estaria bem mais ameno ou nem teria acontecido. E essa prevenção, ela é a curto e a longo prazo também? Com certeza. Perfeito. Eu acho que ela é contínua, né? Porque a prevenção, ela não vai poder tratar o momento e depois eu não olho mais. Ela é contínua. Se tu não estiver acompanhando diariamente, em algum momento tu vai perder a mão ali porque tu não percebeu aquele movimento, né? Então, talvez não é nem olhar só o índice, né? O Fábio traz ali de 3 a 4% como um índice aceitável, né? Mas o ideal é mais ou menos 1,5%, né? Porque doente a gente vai ficar e ele vai acabar gerando o absenteísmo, né? Então, por isso que ele não zera. É difícil tu ter um absenteísmo zerado, mas tu tem que acompanhar de perto, né? Está ali constantemente. O papel do gestor, e olhando de novo aqui para nossa parte que é bem industrial, por vezes os gestores imaginam que é só olhar para a parte produtiva. E é muito além da parte produtiva. Se tu não olhar para a parte de pessoas, a produção ela vai acabar sendo impactada diretamente pelo absenteísmo e por outros fatores que vêm, né? Perfeito. Agora, quais são os erros mais comuns que vocês já perceberam, já vivenciaram na experiência de vocês, que as empresas cometem na hora de tentar resolver esse problema do absenteísmo? Voltando a falar aqui do desenvolvimento do líder, né? Eu acho que
por vezes, o despreparo na forma de conversar com as pessoas, né? De abordar os pontos com eles, de tentar entender as situações. Às vezes o líder, ele acha também que a empresa, ela vai ter como ajudar, e às vezes a gente não tem como ajudar quanto empresa. Tu pode apoiar, ver aonde tu consegue ajudar, mas nem sempre a empresa vai ter uma ação sobre o que o funcionário tá, né, o colaborador está trazendo. Então, no meu ponto de vista, é a parte de como eles abordam as pessoas, como eles tratam os temas com as pessoas. Né? Fábio, eu acho que consegue complementar com outras experiências também, né? Não, e concordo plenamente, né? Porque é o que a gente está falando aqui. Desenvolva para a pessoa saber agir de maneira correta. Eu não desenvolvo. Tá, então não cobra a maneira correta, porque você nem ajuda, você não diz o que é o certo, né? Não diz o que tu espera dele ou dela, né? Então eu preciso trabalhar. Claro que você diz, então, a maneira como eu falo, o feedback, né? Vamos falar a palavra. Vocês devem ter até, com certeza, se eu buscar algum podcast, aquele feedback vai ter, né? Então, o feedback de uma maneira correta é o ideal. Eu até estou lendo um livro agora, que até eu ia deixar como dica no final, mas eu vou falar dele agora então, né? A Comunicação Não Violenta, do autor Marshall. É muito bom, porque é uma forma de você se comunicar com o outro, né, de uma maneira sem ofender, sem passar dos limites, de uma maneira educada, né? Então, eu tenho uma forma, né, tem uns passos para se comunicar de uma maneira não violenta, né? Tem uma técnica também, que claro que quando você treina, depois da 10ª vez por aí, tu internaliza e não precisa mais treinar. Mas também trago outra questão complementar, o que a Patrícia fala é tratar a causa errada, né? Eu tenho um problema de absenteísmo, mas como eu não tenho, o que a gente está falando aqui, não tenho dados, não tenho informações, né? O meu gestor é despreparado, né? Então eu estou atirando no escuro. Essa questão de achismo, eu acho que está aí um grande erro, né? O achismo. Eu acho que dá para resolver isso desse jeito. Eu acho, o achismo não vai dar certo. Pode ser que um tiro no escuro dê certo. Daí, não, mas o fulano, lá na empresa dele, a gente resolve assim e sempre funciona. Mas deu acaso, né? Quanto mais você tentar resolver questões baseadas em fatos, baseado em dados, eu tenho certeza que a tua solução vai ser mais assertiva. Então, um erro é trabalhar de maneira equivocada, sem informações, sem dados, né, sem fatos, e daí tu está trabalhando a causa errada. Então esse é um ponto que eu deixo aqui para o nosso ouvinte. E tem uma frase que diz, né, nada não pode ser melhorado aquilo que tu não consegue medir, né? E é exatamente nesse sentido que o Fábio traz, né? Perfeito. Gente, então para a gente encerrar aqui o nosso momento clássico, dicas que o Fábio já adiantou, se tiver, tem mais uma. Ótimo. Então, Patrícia, esse momento aqui do Talks eu deixo aberto para vocês trazerem dicas de algum conteúdo. Pode ser um livro, como o Fábio trouxe, pode ser um filme, até algum conteúdo de internet que venha a colaborar e que venha a acrescentar ao nosso bate-papo aqui de hoje. Então, para você que está nos ouvindo, né, alguns estão assistindo, eu quero deixar 2 aqui, né? O primeiro é o livro que eu falei. O livro é bom para esse ponto que a gente está falando de desenvolvimento. Então, você ler, você se apropriar, você se desenvolver, e confesso que eu não terminei a leitura, mas já está bem avançada, e eu digo, vale a pena a leitura. É para mim, né? Autoconhecimento, né? Autodesenvolvimento. Então, você que está aí nos ouvindo, com certeza vai ter um grande acréscimo nisso. Isso eu estou falando do eu. Agora, se eu for falar de empresa, que eu disse que, né, aquela história que eu estava vindo aí, e o rapaz lá do Uber falou muito bem, e parabenizo aí pela conversa dos bastidores, quando eu estava vindo, né, você está nos ouvindo, a moeda tem 2 lados, então tá aí, qual é o lado da empresa? Claro, talvez pode ser um pouco utópico, um pouco distante da nossa realidade, mas aquele filme Os Estagiários, que fala do ambiente do Google, é uma questão que as empresas aqui em Caxias já é realidade para Caxias do Sul, né, e região. Tem muita empresa que já pensa nisso. Eu tenho aquele espaço diferente. Uns chamam de descompressão, né? Até a Patrícia pode nos falar aí como é que tem alguns espaços aí diferentes aí na própria Grendene, né? Mas cada empresa dá um nome, né? Tem uma sala lá que tem puff, que tem cafeteira, né? Tem a cozinha gourmet, lá dentro da empresa, né? Assistindo filme.
Tu chega lá e come de graça, claro. Não, aqui a gente tem um valor a acrescentar, mas tudo bem, mas tem para onde eu ir. Então, o filme Os Estagiários, eu diria para quem pensa como pessoa jurídica, né? A empresa, pensar, assista aquele filme, dá uma olhada, vê o que eles têm. E se para a nossa realidade é um pouco distante, vocês conseguem sim fazer visitas técnicas em várias empresas aqui da região, que são exemplos que podem ter. Eu tenho certeza que lá na sede da Metadados tem sim um diferencial que também é bacana, que pode ser aqui buscado pelos empresários. Olha, que legal, vou fazer desse jeito, fazer dessa forma, na parte física, tanto na parte cultural também. Patrícia, antes de você dar a sua dica, ouvindo o Fábio aqui, me surgiu uma dúvida. A questão do trabalho remoto, do home office, teve algum impacto, tem alguma diferença na questão do absenteísmo? Sim e não, tá? Por quê? Porque como a gente é uma indústria, né? Não tem como não tem como fazer de forma remota, né, o trabalho. Então, a gente só consegue para algumas áreas administrativas. Mas tem nessas áreas administrativas, o home office impacta, né, a questão de eu poder trabalhar de casa quando eu não estou muito legal, né, isso ajuda com que eu não tenha que apresentar um atestado, por exemplo, né? Tô com o meu filho doente, às vezes eu quero ficar em casa, posso trabalhar de casa, tenho essa possibilidade, porque tem áreas que não tem como, né? Então, isso ajuda sim, tá? O home office ajuda a diminuir, mas não é 100%, tá? Porque às vezes um espaço de descompressão pode ser a nossa própria casa, né? Nosso próprio ambiente. Não, com certeza. E eu vou ao encontro do que a Patrícia fala, né? O home office, ele é um lado positivo para o absenteísmo. Ele tem seu lado a melhorar, tem lado negativo também? Tem, com certeza. Mas ele tem, em relação ao absenteísmo, ele se torna uma ferramenta, um modelo, né? uma forma de se trabalhar que é positivo. Eu fico em casa, mas às vezes eu posso trabalhar um pouco mais, às vezes eu posso me distrair um pouco mais, mas eu não tenho o problema do absenteísmo porque eu estou ali, né? Então eu vou participar da reunião, ela é online, tu tem uma meta, né, de, sei lá, alguma tarefa para fazer, tem 2, 3, 4 tarefas que tu tem que fazer no dia, tu faz, tu entrega. Se tu tá na empresa, tu vai dar das 8 da manhã até as 5 da tarde, das 8 ao meio-dia. Lá na sua casa, se você fizer ela das 8 às 9, parar, toma um cafezinho, faz até meio-dia, quando vê, tu terminou às 4, ok. Né? A questão até da produtividade trazer aqui. Mas essa nova forma de trabalho, ela impacta com certeza, no administrativo. Né? É o que a gente pode trabalhar hoje, né? Mas ela vem com o tema absenteísmo, deixo bem frisado isso, para o tema absenteísmo, ela vem muito mais para um lado positivo do que negativo. Agora, é claro que o absenteísmo tem seus pormenores e tem um lado que também tem que se melhorar, né? Perfeito. Patrícia, alguma dica aí pra gente hoje? Então, tem um livro chamado Saúde Mental no Trabalho, o que os líderes precisam saber para cuidar de suas equipes. Esse é um livro bem bom, onde vai falar bastante, né, de como agir. E também, e eu acho que é o principal do que a gente falou aqui, né, nesse momento, tenham indicadores, tenham dados e fatos, né, que isso é o que vai nortear aí a conversa e quais são as práticas que a gente vai poder adotar, né, porque cada pessoa é uma pessoa, né, cada empresa é uma empresa, cada um tem uma situação diferente, né, então, com dados e fatos aí, a gente consegue avançar bastante. Ótimo. Gente, papo super importante aqui hoje, né? Quero agradecer a participação de vocês. Obrigado. Morgana, muito obrigada. Patrícia, Fábio, obrigada pela participação aqui. Obrigado, nós. E você que nos Agradeço. acompanhou. E a você que nos acompanhou também, muito obrigada. E é claro, a gente quer saber sobre o absenteísmo aí na sua empresa. Existe? Já conseguiram driblar esse problema? Encontraram alguma solução? Conta pra gente, deixa aí nos comentários. Deixa também nos comentários a sua sugestão de tema que pode virar pauta, pode virar um episódio aqui dessa terceira temporada do Talks.
se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os nossos episódios e a gente se vê numa próxima. Até lá, tchau!